Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que eu recebo de muitos empresários. Como eu faço para deixar de ser o centro da minha operação, o centro do meu negócio? E eles têm feito essa pergunta por causa que eles estão vivendo numa situação, e talvez seja a mesma situação que você está vivendo, onde tudo passa por eles, tudo gira em torno deles. Então eles não estão numa condição de conseguir fazer a gestão de um sistema, mas sim estarem no centro de tudo que faz o entorno girar. E a partir do momento que eles não conseguem responder de uma forma imediata para suas equipes, as atividades param. A partir do momento que eles não conseguem tomar uma decisão, essa decisão interrompe uma série de sequências de decisões ou de atividades. Então, eu costumo dizer que se eles saírem da empresa por um dia, por 2 dias, a empresa para por completo, ou as coisas param por completo. E até uma brincadeira que eu costumo fazer, se você sair da empresa por uma semana, o que vai quebrar primeiro? Então é isso que eles estão vivendo. E normalmente a resposta para essa pergunta, como que você faz para deixar de ser o centro do seu negócio, de ser o centro da operação e tudo girar em torno de você, ela é treinamento. É você ter condições de treinar a sua equipe para que o seu time, a sua equipe, eles consigam executar o que eles precisam executar, reduzindo ou eliminando a dependência de você, da sua pessoa, da sua posição lá. E, de fato, eles concordam. Até um dos últimos empresários que eu conversei sobre isso, algumas semanas atrás, ele falou, bom, então o que eu preciso é construir uma trilha de treinamentos para a minha equipe, para o meu time. E ele está certíssimo. Só que tem um ponto muito interessante, muito importante, que o treinamento e essa trilha de treinamentos, ela é uma consequência de um processo de gestão, de um sistema de gestão estruturado. Porque se você não tiver o sistema de gestão estruturado para que você consiga proporcionar o treinamento para a sua equipe, para as pessoas e para o seu time, você apenas vai formalizar o caos. E à medida que você busca o crescimento do seu negócio, o crescimento da sua empresa, você exponencialmente vai estar crescendo o caos e a confusão dentro do seu negócio. Mas então a pergunta real é, como eu faço para estruturar um sistema de gestão, a gestão da minha empresa, para que eu consiga ter uma trilha de treinamentos? E aqui que vai a principal resposta para essa pergunta e o tema desse vídeo. Uma empresa, ela é um conjunto de processos. Nós temos processos de marketing, processos de vendas, processos de compras, processos financeiros, processos de recursos humanos, de RH, processos jurídicos, processos operacionais. É um conjunto de processos. E esse conjunto de processos é composto por um conjunto de atividades. Cada processo possui sua determinada quantia e estrutura de atividades, nas quais existem os responsáveis por essas atividades. Os responsáveis não são as pessoas, são os cargos que são responsáveis por executar aquelas atividades. Existem os indicadores, os KPIs, que vão medir se essas atividades estão sendo feitas e com que excelência, com que nível de excelência elas estão sendo feitas. E na última etapa existem os padrões que precisam ser seguidos para a realização dessas atividades. E cada empresa chama esses padrões à sua maneira. Tem empresas que chamam de instruções de trabalho, tem empresas que chamam de procedimentos operacionais, tem empresas que chamam de padrões. Então, tem empresas que chamam de manuais de treinamento. Então, cada empresa possui a sua estrutura de padrões, de manuais de treinamento, instruções de trabalho, para a execução dessas atividades que estão dentro de processos. Então, o que essas pessoas precisam fazer, basicamente, é criar essas estruturas, esses padrões, a partir dos seus processos, para poder treinar os responsáveis pelas atividades. Isso é de linha geral, mas eu trouxe um exemplo bem simples e bem prático para conseguir ilustrar isso para vocês, de que maneira que você faz isso na empresa. Digamos que eu tenho um negócio chamado férias, minhas férias de final de ano.
Dentro desse negócio hipotético chamado férias, eu tenho uma série de processos. Processo de definição do destino, processo do orçamento, processo de reservas da viagem, processo para definir as datas e o processo para realizar a viagem de carro, ou seja, você vai realizar a viagem de carro da sua cidade até uma praia, você vai levar algumas horas de carro para realizar essa viagem. Então, pegando esse exemplo de um processo dentro do negócio férias chamado realizar a viagem, você vai ter uma série de atividades ali dentro, como carregar o carro, carregar as malas no carro, abastecer o carro, iniciar a viagem, e você vai ter uma atividade que vai ser definir o local de parada para reabastecer o carro. Então essa é uma atividade, definir o local de parada para abastecer o carro. E existe um responsável por essa atividade. Vamos dizer que nesse exemplo seja a esposa. Ela é responsável por definir o local de parada. E o momento que isso vai acontecer, ou seja, o indicador, o KPI dessa atividade vai ser o ponteiro ali no painel, que vai dizer, olha, o nível de combustível está baixo, precisamos fazer uma parada para reabastecer. Então esse aqui vai ser o indicador. E o padrão que ela vai seguir, nesse exemplo hipotético, vai ser, olha, vou definir o local de parada com base, precisa ser um posto de combustível que esteja próximo, então precisa ser uma distância próxima, precisa ter um restaurante, uma lancheria para a gente poder fazer um lanche, precisa ter um banheiro para que eu possa usar um banheiro, então esse aqui é o manual de treinamento, ou o padrão que ela vai respeitar para definir o local de parada que é uma atividade dentro do processo realizar a viagem. Então, veja que nessa maneira, nesse exemplo bem simples, existe essa atividade, existe o responsável. E note que o responsável não é o marido, porque o marido está dirigindo, ele é responsável por outra atividade. E no momento que você faz essa estruturação, você dá clareza de quem é responsável por o quê, em que momento que essas pessoas precisam executar essas atividades, quais são os indicadores e qual é o padrão que ela precisa seguir para realizar essas atividades. Então, no momento que você leva esse conceito, por mais simples que seja para a sua empresa, e você estrutura isso de uma simples maneira, na coluna da esquerda você vai ter as sequências de atividades que são realizadas dentro da sua empresa. Na próxima coluna da direita, você vai ter os responsáveis, os cargos, que são responsáveis por realizar essas atividades. E essas atividades, lembrando que elas estão dentro de processos. Na próxima coluna você vai ter os indicadores, que vai medir se a pessoa realizou ou não essa atividade, vai ser um registro ou que vai medir a excelência que ela tá realizando aquela atividade. Aí você naturalmente vai ter condições de atribuir metas para aquela atividade. E na última coluna você vai ter o padrão, ou seja, o procedimento, o padrão, que é a instrução que a pessoa vai seguir para realizar aquela atividade. Então, no momento que você começa a fazer essa estruturação de processos de gestão dessa maneira simples, com essas 4 colunas que eu estou exemplificando aqui no vídeo, primeiro você tem clareza de quais são as atividades existentes, quem são responsáveis por ela, a maneira que você vai medir essas pessoas, a realização dessas atividades e a performance dessas pessoas, e quais são os padrões que elas vão estar seguindo para fazer para executar essas atividades. Então você começa a ter uma organização. E aí você vai ter condições de, por exemplo, vou contratar uma pessoa para o cargo tal, preciso fazer essa contratação. Você vai lá, filtra pelo cargo, e no momento que você tem esse filtro pelo cargo, você vai ter todas as atividades listadas que essa pessoa que é responsável. E aí você vai abrir uma vaga, você vai colocar descrição de cargo, responsável por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você já está com a descrição de cargo pronta. Aí você vai ter o perfil para a pessoa realizar essas atividades. Graduação, tanto tempo de experiência, conhecimento nisso, tal. Você sabe qual é o perfil. No exemplo da viagem, carteira de habilitação, para poder dirigir o carro, para o motorista. Então você tem o perfil da pessoa para realizar aquelas atividades. E a maneira que você contrata essa pessoa, você faz esse mesmo filtro, você vai ter todos os documentos, todos os padrões que essa pessoa precisa seguir para realizar aquelas atividades que estão descritas lá no cargo. E essa aqui vai ser a sua trilha de treinamentos, a sua matriz de treinamentos, que é a consequência do seu processo. Então, quando essa pessoa começa
inicia com você, você disponibiliza esse conteúdo, que vai ser 1 página, 2 páginas, cada um deles, para dizer para a pessoa como ela faz para realizar aquela atividade de uma maneira simples. Essa se torna a sua trilha, sua matriz de treinamento. E para aquelas pessoas que estão no seu time, você já vai ter treinado elas. E quando elas vierem para você, olha, eu preciso resolver isso, preciso fazer aquilo, como é que eu faço? Você faz uma pergunta. Pergunta número 1, você seguiu o processo? Você seguiu a estrutura de processo? Você seguiu o padrão? Se a pessoa falar, não, não segui, bom, então começa por lá, segue o padrão e aí você dá continuidade na atividade, no processo. Você se retira do centro e aí você coloca um sistema rodando o negócio para você. Agora, se a pessoa falar, olha, eu segui, mas eu não encontrei o que eu precisava, não encontrei a resposta. Aí surge uma oportunidade. Bom, então você vai fazer isso, você vai por esse caminho, você vai dar o direcionamento e aquele direcionamento que você está dando, você vai abrir aquele padrão e vai colocar mais um parágrafo, uma linha lá dentro. Quando acontecer essa situação, faça isso, 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 isso. No momento que você dar um salvar, vai criar uma nova versão. Essa nova versão, automaticamente você já agenda uma reunião com todas as pessoas do seu time que são envolvidas diretamente nesse padrão para você treinar. Olha, turma, toda vez que acontecer isso, você vai por esse caminho aqui. Está todo mundo treinado? Beleza, você já tem um conhecimento documentado e registrado dentro da empresa. E esse conhecimento que hoje está em você e que gira em torno de você, começa a sair de você e começa a ir para a empresa e começa a ir para o negócio. E você começa a fazer com que o sistema de gestão, o sistema de negócio, ele que faça a sua empresa rodar, reduzindo essa dependência e essa centralização em torno e em cima de você. Então é basicamente isso que você faz e que você precisa fazer para deixar de ser um centralizador e o centro do negócio e você passa a ser um orquestrador, um gestor desse sistema. E isso vai te dar grandes vantagens, como por exemplo, reduzir a dependência de você. O seu time vai começar a rodar de uma forma mais, com uma autonomia maior, você vai estar dando autonomia porque eles vão estar seguindo um sistema estruturado. E número 2, você coloca muito conhecimento para dentro da empresa, você começa a ter, e isso tem um valor absurdo, porque isso coloca você num outro nível, num outro patamar em relação à sua concorrência, que é a quantidade de conhecimento registrado e inserido dentro da empresa e documentado, para que todo mundo faça aquilo repetidas vezes, e toda vez que você versionar algo, você está deixando aquilo melhor, com uma excelência melhor. Eu tenho um exemplo clássico que eu costumo usar nessas respostas também, que sempre no setor automotivo sempre existiu o sistema Ford de produção, que era uma referência mundial, o sistema Ford de produção, e a Toyota chegou com um sistema muito diferente, muito distinto, e muitas das empresas do setor automotivo tentavam copiar aquele sistema Toyota para conseguir ter o mesmo nível de excelência e resultado que eles tinham. Existem inúmeros livros, se vocês forem pesquisar, da Toyota, mostrando o sistema de gestão da Toyota, sistema de produção da Toyota, sistema Toyota, sistema de venda, sistema de marketing da Toyota, pela relevância que a Toyota se tornou no mercado automotivo ao longo dos últimos anos e os números livros que foram escritos sobre isso. Mas existe uma coisa que nunca ninguém conseguiu, que uma foi copiar o sistema da Toyota. Por quê? Por causa que existe uma quantidade de conhecimento sendo gerado diariamente dentro da Toyota e dentro da empresa, que vai sendo registrado e vai ficando dentro da empresa, que nenhum concorrente consegue ao mesmo tempo chegar e superar aquele nível, e aquilo vai ficando dentro da empresa, dentro da companhia. Mas esse é apenas um exemplo de números que poderiam ser dados. E se você quer aprender como fazer essa estruturação, como fazer isso dentro da sua empresa de uma forma simples, mas ao mesmo tempo poderosa e robusta, clica no link da descrição desse vídeo e agende uma conversa gratuita comigo, que eu vou ter o maior prazer de ajudar você nesse processo. Muito obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.